Paz do Senhor, irmãos. Amém. Seja a bênção do Senhor sobre cada vida nesta noite. Graças a Deus. Eu procurava, pastor, uma palavra de Deus e orei, pastor. Mas o Senhor me fez lembrar de alguém que certa vez ministrou essa palavra. E foi até motivo assim, até de campanha. E esse alguém foi na época um diácono da 17A. Alguém que ministrou uma palavra sobre a filha de Jairo. Hoje é o pastor Nilton. Amém. Então o Senhor me trouxe à memória, pastor, aquele tempo, o tempo de campanha, e eu ali pude entender qual seria a palavra. Glória a Deus. Que se encontra no livro de Marcos, Glória a Deus. capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a gente agradece a Deus pelos meios que Ele traz o entendimento daquilo que é para ser dito. Glória a Deus. Amém? Amém. Quem achou, coloque-se sobre os pés nesta noite, em reverência à leitura da palavra. Marcos 5, a partir do versículo 21. Amém? Amém. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamada Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Amém? Amém. Podemos assentar? Glória a Deus. Quero dizer aos irmãos, aqueles que não me conhecem, trabalho numa agência missionária, Missão Flores no Deserto. E agora, há pouco tempo, assumi de vez a missão em Goiás. Né? Temos aí um trabalho para ser feito. Temos trabalhado e, mesmo que de maneira criativa, nós temos alcançado tanto criança quanto adulto. Glória a Né? Deus. Temos enviado e-mails e também temos feito algumas postagens, né, do nosso trabalho. E não somente, temos também, pastor, dado apoio a algumas pequenas igrejas que têm começado, temos dado um apoio também. Né? Louvado seja o Senhor. Há pouco tempo nós tivemos na igreja do Crimeia, ao lado também de uma invasão, e muitos deles, os próprios pais, né, estão à mercê de uma situação que não é favorável. Então as crianças sofrem com isso. Né? Então nós temos ali chegado para dar um apoio. Amém? Irmãos, o livro de Marcos é um livro do Evangelho dito que é um Evangelho acelerado. Mateus e Lucas, ele começa com a genealogia de Jesus. Espera-se 4 capítulos para começar a falar realmente de Jesus. Marcos não, no primeiro capítulo ele fala já de 3 milagres de Jesus. Então você pode ver que ele tem menos capítulos. Né? Então quero nesta noite falar sobre o que está nessa história do capítulo 5. E se você prestar atenção, nesse capítulo 5 também conta-se a cura de um endemoniado, uma mulher com fluxo de sangue e também a respeito da filha de Jairo. E esse texto eu gosto muito porque fala muito comigo e também do meu chamado, daquilo que nós também trabalhamos aqui, pastor. Criança, família, né? E eu vejo que foram chamar Jesus, só que Jesus teve uma outra situação. A mulher do fluxo de sangue, que ele parou para observar ali, falar com ela, e quando ele realmente vai para a casa de Jairo, ouve-se uma outra notícia: Jairo, não incomoda mais o mestre, a sua filha morreu. E nisso Jesus, ele falou assim: não se preocupe, ela está apenas dormindo. Muitos riram, zombaram, e quando ele entra para
ver onde que estava a menina, ele só apenas chamou os seus discípulos, alguns dos seus discípulos, Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da criança. Então, quantas crianças hoje estão morrendo dentro da nossa família espiritualmente? Parece que é apenas um fato histórico, mas isso revela os nossos dias de hoje. Nós precisamos da intervenção do Senhor. E veja que o que Jesus disse àquela criança: Talita cumi, levanta e anda. Agora o que ele disse para os pais? Dá alimento para ela, dá o que comer, dá o que presta. Essa é a mensagem para nós nesta noite. Temos trabalhado para o Senhor, temos nos dedicado, porque eu vejo que crianças é uma igreja ativa, é uma igreja que ela intervém em vários parâmetros, em cada culto, e isso muitas vezes, com nossas responsabilidades, nós esquecemos dessa parte frágil, os nossos filhos. Temos muito tempo para o trabalho, temos muito tempo para outras circunstâncias, ouvimos até mesmo adulto, mas nós não atentamos os nossos ouvidos para os nossos filhos. Pai, peraí. Quem sabe hoje você não pode estar dando ouvido, amanhã ele não vai dar ouvido para você também. Isso é uma realidade. Eu até costumo dizer que quantos casamentos têm se desfeito? E nesses casamentos desfeitos tem trago traumas para as nossas crianças. Fui incisivo, pastor? Aqui várias vezes sempre falava para os pais, e retorno a falar novamente, porque Satanás, ele não espera o nosso zelo, ele intervém, e se nós não estivermos atentos, a brecha está feita. Veja bem, o Senhor me falava muito sobre os filhos de Eli. Hoje eu fui constrangido, e às vezes a gente pensa que pode ser uma mensagem para outros, mas nós temos que nos preocupar com os nossos filhos, porque nós às vezes permitimos eles fazerem coisas erradas. E essa palavra entrou no meu coração, pastor, com temor. Opa, será? Então eu tenho que buscar mais de Deus, algum zelo com as minhas filhas. A igreja precisa buscar mais zelo com seus filhos, com as crianças. Graças a Deus. Porque até mesmo o Senhor matou os filhos de Eli, porque não queria obedecer ao pai e nem muito menos ao Senhor. Queria fazer tudo como Caim, de qualquer jeito. Cometia coisas absurdas no templo. E o Senhor tem começado o seu julgamento, o seu juízo, conforme a palavra de Deus, pela sua casa. Glória a Deus. Então é tempo de nós atentarmos para aquilo que o Senhor está falando. Veja que Josué, eu gosto muito desse livro. Deus disse a Josué no início da sua jornada ministerial, na sua liderança: Josué, medita na minha lei dia e noite, e tu não conhecerás derrota. Ou seja, nós temos que estarmos atentos na palavra de Deus para ensinarmos os nossos filhos. Deuteronômio 6 diz que o pai e a mãe devem ensinar o filho ao deitar e ao levantar, por onde andar, escrever em tábuas, nos portais da casa, os pais. E muitas vezes nós trazemos, pastor, toma conta. Mas nós temos que ter responsabilidade com os nossos filhos. Então é tempo de mudança, é tempo, porque uma caminhada é difícil, não é fácil, posso dizer isso, mas nós temos que começarmos a entender que é melhor chorar com ele agora, para rirmos depois. Você acha que Abraão foi sacrificar Isaac, ele foi rindo? Eu acho que ele foi chorando, mas ele voltou rindo, porque ofereceu o seu filho a Deus, teve a coragem de ofertar o seu filho, de
Senhor, o que eu vou fazer com meu filho? Então eu vou fazer. E às vezes o Senhor nos chama a atenção para nós disciplinarmos, exortarmos os nossos filhos aí enquanto é tempo. Pastor José Francisco, ele é policial. Ele um dia falou assim, ó, nós muitas vezes quando o filho é pequeno, a criança aquela mãozinha, dá até dó, mas começa a bater na nossa face. Aí uma hora de criança vira criança, fica grande. Aí pega um mãozão assim, tá. Aí você fala, meu filho, mas você sempre aceitou, né? Você achou graça até agora, porque que mais um faz falta? Então nós temos que começarmos a disciplinarmos os nossos filhos desde pequeno. Não é fácil, mas é melhor nós ensinarmos do que permitir que outros ensinem. Temos trabalhado, pastor, com um projeto chamado Mãos à Obra. O que é esse projeto Mãos à Obra? É uma ação onde que nós, muitas vezes eu trazia até mesmo brinquedo e doce para as crianças, pastor. Só porque aí, o que acontece? A última vez que eu estive em Aparecida, vocês querem doce? Queremos. Eu falei, então vocês vão fazer. Então eu levei ali leite ninho, açúcar e leite de coco. Vamos fazer. Chamei uma mãe, ela esteve ali, porque nesse tempo que você está com seu filho, você está pastoreando ele. O momento em que a criança começa a trabalhar com as mãos, é o momento que ela se desarma. Então ela vai contar o dia a dia. E nós temos que estarmos atentos para isso. Se você não tem tempo para o seu filho, é hora de começarmos a repensar no futuro do seu filho. Ensina a criança no caminho que deve andar. Então nisso, pastor, a criança já aprende a profissão. Isso não é vergonha, vender doce. É um momento em que ela pode estar ajudando em casa, está ajudando a mãe, está ajudando o pai. Esse momento, a criança não vai estar no computador, porque ela vai estar com a mão na obra, a famosa mão na massa também. Então nisso, nós temos feito de maneira tal que possa unir famílias. De que é composta a igreja? De famílias. E de que é composta as famílias? Muitas vezes de filhos. Então é tempo de nós unirmos para estarmos voltados para o Senhor. Eu me lembro que a Primeira Guerra Mundial, já até falei isso, matou muita gente. Mas na Segunda Guerra Mundial, com todo aparato bélico, matou menos. Mas não era para matar mais? Não, porque Satanás sabe que se deixar um ferido na sua casa, para muita gente. Davi, quando estava com um filho doente, quando morreu, já fez barra, mas o que aconteceu? Morreu, não tem mais jeito. Mas enquanto sofre, o filho está nas drogas, o filho está em outra circunstância, está preso, está aqui chorando. Para um exército, para uma família. Então qual que é melhor? Ensinar ou deixar que os outros ensinem? Certa vez uma mãe disse, Daniel, mas isso aí eu sei fazer. Eu falei assim, pois é, mas quem chegou primeiro fui eu que ensinei seu filho a fazer. A sua sorte foi eu. E se fosse um inimigo, com droga, com pedofilia, com pornografia? Aí ela se assustou. Filhos são seus primeiros discípulos. Se você não cuidar, querido, o mundo não perdoa. É tempo de nós amarmos os nossos filhos. Nos Estados Unidos, fizeram-se uma estimativa dos filhos mais problemáticos e perguntaram, há quanto tempo faz que seu pai te disse, eu te amo? 90% disse, meu pai nunca disse isso. E as outras 10% já me disse, mas eu nem me lembro mais. Já aqueles, os famosos, os mocinhos, perguntavam para ele, rapaz, meu pai quase nem deixou entrar aqui, me abraçando, chorando, porque esse tempo passa logo. Quanto tempo faz que você disse para o seu filho que você ama? Interessante, né, pastor? A gente prega tanto amor, mas vive pouco. A gente quer ser espiritual demais e esquece que tem um mundo natural.
Foi a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Ele achava que era espiritual demais, esqueceu até a esposa e os filhos. Jétro falou assim: ó, seu sogro está indo encontrar com você e com seus filhos, Moisés. O primeiro mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas. Mas o segundo é amar o próximo. E você tem próximo. E um desses que eu quero te chamar a atenção nessa noite são os nossos filhos. Amém. Amém. Glória a Deus. Como estamos cuidando dos nossos filhos? Glória a Deus. Há pouco tempo eu recebi uma notícia, uma mãe que chamou a atenção do filho com um prato de comida, andando na casa. Não deixa a criança brincar nem um minuto. E isso é prejudicial. Porque criança, brincadeira é coisa séria. Se ela não viver o tempo de criança, ela vai ser irresponsável mais tarde. Ela vai querer brincar mais tarde. Então, criança, irmãos, é coisa séria brincar. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos tendo tempo para os nossos filhos? E nesse projeto Mãos à Obra, pastor, tenho aprendido muito a fazer doce. Criança adora doce, ama doce. Então eu quero arranjar agora o micro-ondas, que eu estou aprendendo a fazer pudim no micro-ondas, 6 minutinhos. Quem que não gosta? Qual criança que não gosta? E isso, eu vou te dizer mais, pastor, isso às vezes pode até ajudar a igreja em construção. É fruto de um trabalho das crianças. Todo mundo, se você pedir uma oferta, muitas vezes a pessoa vai dar R$2, R$5. Mas ó, isso aqui foi a nossa criança que fez, ó. Então ele vai, nem que ele coma, mas ele compra para dar para outro. Um pudim, um docinho. Vai pagar com prazer. Aí ó, viu, pastor? Já pode construir a igreja. Viu? Um trabalho, com fruto de um trabalho de crianças. Quem que não ajuda, irmão? Todo trabalho é válido. Agora tem que ter alguém que se disponha. Não é fácil. Criança dá trabalho. Eu lembro que no início do meu ministério com criança, às vezes ia chamar um aqui, o outro tinha morrido. Aí com o tempo eu fui, graças a Deus, fui tendo a graça de Deus, eu fui chegando ali para que a gente pudesse fazer um trabalho melhor. Então hoje, louvo a Deus, porque o Senhor me ensinou até mesmo alguns traumas, alguns medos que vinham de criança. Como você demonstra o seu amor para com o seu filho? É uma pergunta nessa noite, é uma incógnita, o X da questão. Como você demonstra que você a ama? Dá o melhor videogame, dá a melhor roupa, leva para o melhor shopping, o melhor sanduíche. Como? Tendo tempo com ele. Tendo tempo com ele. Certa vez, se você quiser aprender mais, leia aquele livro 7 necessidades básicas de uma criança. Uma mãe que quando ainda garota passou fome, enfermidades, mas o dia que a sua mãe pôde pegar retalhos e fazer uma boneca, ela nunca mais esqueceu da sua mãe. Uma coisa simples. Mas somente porque a mãe parou meia hora e fez uma boneca para ela de retalho. É simples. Mas nós achamos que isso é coisa de outro mundo. Não paramos, não percebemos aquilo que está de maneira simples na nossa casa. Me lembro da dracma perdida. Ela foi perdida onde? Na rua? Foi dentro da casa. Perdemos valores dentro da nossa casa. E depois dá um trabalho para achar. E isso quando acho. Não, mas meu filho era criança, cresceu, já foi embora, foi. E o que ele vai levar de legado seu? E às vezes a gente fala, meu Deus. Então, irmãos, nós, como obreiros, ministros da palavra de Deus, filhos são os nossos discípulos que vão levar a palavra aonde nós não conseguiríamos levar, as gerações futuras. Ou você quer que seu filho seja um missionário no presídio, depois que ele for preso? Então são questões que nós temos que estarmos atentos, e bem atentos. Faz o seguinte, eu
quero dar uma tarefinha de casa para vocês hoje. Quando você chegar na sua casa, dá um abraço no seu filho, na sua filha. Criança, irmão, ela ao ver o pai fazer a carícia na mãe, ela entende que tem segurança. Muitas crianças, ao sair de casa, será que meu pai vai estar em casa? Porque vão abrigar ela? Será que a minha mãe vai estar em casa? Então isso são meios que a criança entende que é segurança. Não é simples, pastor? Só porque a gente falha. Há pouco tempo, eu estou encerrando, eu guardei uma saboneteira, aquela líquida, e passei com um amigo meu. Ele falou: Daniel, minha esposa perguntou onde que eu tinha arranjado aquilo. Ainda bem que ela te conhece, que eu ouvi falar. Porque ela fazia tempo que ela já tinha me pedido, fazia mais de 2 anos, pastor. Eu falei: meu Deus. E você nunca teve a preocupação de fazer um agrado para sua esposa? E às vezes eu falo: Senhor, por que o Senhor me faz fazer umas coisas que depois eu mesmo fico constrangido? E eu pude falar para esse homem alguns cuidados que ele tem que ter com a esposa e com os filhos. A Bíblia nos ensina isso. Mas infelizmente nós queremos muitas coisas. É trabalho, é carro, casa, e esquecemos daquilo que tem muito mais valor do que isso. São pessoas. Amém? Malaquias 4:6 é o último capítulo e é o último versículo. Deus fala que vai transformar o coração dos filhos para os pais, dos pais para os filhos. Quando chega naquela fase que é mentores. E quando a gente chega naquela fase que é igual aos nossos, que acha que nós acreditamos demais. Amém. Mas aí, pastor, a minha orientação é que nós possamos também fazer amizade com os amigos deles. Muitos pais, eu vejo, meu filho anda com fulano, não. Você já sabe, meu filho, traz aquele fulano aqui, quero ver, ganha ele. E a gente às vezes quer manipular. Falar mal de um amigo, de um filho, irmão, você está matando seu filho. Você está quebrando o seu relacionamento com seu filho. Eu entendo isso. Quantas vezes, pastor, sua mãe falou assim: não anda com esse menino? A gente acha ruim. Mas, meu filho, traz para cá, pertinho, onde você possa... Daniel, uns maloqueiros, né? Qual que é os colegas maloqueiros? Porque você vê esse assim, você não... Mas aí... Eu fazia com eles, quando eu era pequena. Meus meninos, 4. Né? 4 filhos. E os meus eu queria que eles trabalhassem. Sim. E aqueles meninos ficavam perto do balão na porta, eu queria só jogar bola, era um terror. Com briga de galizé, uma tribulação. Eu corria com eles. Mas, Sebastião, o melhor meio é a gente colocar disciplina nos nossos filhos. Se você pegar um aquário, veja que a Bíblia nos orienta, até mesmo olhar nos animais. Se você pegar um aquário e tira as pedras, os peixes vão ficar tudo junto, porque não tem limite. Ele tem medo por falta de limite. O dia que você coloca as pedras, um começa a andar para um lado para o outro do aquário. Então assim também criança. Se você não colocar limite, ele vai fazer coisas que você não está preparado para tal. E muitas vezes você vai perder todo o limite. Então é melhor, meu filho, agora você vai estudar, agora você vai brincar, agora você vai ter que arrumar o seu quarto, agora você vai brincar. Sempre dando uma margem para ele fazer aquilo que ele gosta. Assim nós vamos ganhando. É fácil fazer uma coisa que não gosta? Fica bicudo, vira até uma tromba de elefante. Mas faz aquilo, ó, vamos fazer assim e assim. Aí ele, opa, ele topa. Então é nisso que você vai ganhando, tendo um relacionamento. Amém? Amém. Que o Senhor possa abençoar cada um. Amém? Graças a Deus. Ore por nós. Nós precisamos. Sei, pastor, que agora carregar a arca da aliança no ombro não é fácil. Né? As pernas doem, os desafios vêm, mas nós temos que avançar no Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a cada um. Amém. Graças a Deus.